dia, meus irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no livro de Tiago, no curso básico de exposição bíblica. Vamos lá, Tiago 1, capítulo 9, Tiago 1, verso 9 até o verso 11, nos diz assim, vamos ler, me acompanhem na leitura e vamos observar esse texto. Diz assim, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Esse é o nosso texto. Esse texto, essa porção, Tiago divide em 3 realidades. A primeira realidade que Tiago apresenta aqui é o pobre glorie-se na sua dignidade, no verso 9. No verso 10, Tiago vai dizer o rico na sua insignificância. Se você olhar para o verso 11, você vai perceber que Tiago vai mostrar aqui algo do sol, de destruição, como que as coisas que passassem. Então, eu coloquei aqui que tudo criado vai acabar um dia. Tudo que vai acabar, tudo criado vai acabar. Então, se você olhar para esse texto, ler e reler, qual é a ideia ou o resumo dessa passagem, dessa porção? Fazer um resumo pequeno dessa passagem. Então, eu coloquei, e vocês têm liberdade para colocarem outras frases, desde quando esteja envolvida dentro do texto, mostrando as verdades, outras palavras, outra frase. Eu coloquei a seguinte frase, ponha sua confiança em Deus. Isso seria a ideia que Tiago queria passar para esses irmãos, dizendo, ponha sua confiança em Deus. E aí ele começa a dizer por que esses irmãos deviam colocar sua confiança em Deus. Então, olhe bem, ele vai dizer, o pobre glorie-se na sua dignidade. Mas nós precisamos fazer uma pergunta aqui. Como é que os irmãos pobres vão se gloriar-se? Eles vão se gloriar em quê? Então, o que Tiago está querendo enfatizar aqui é, em primeiro lugar, vocês são servos de Deus, são servos de Cristo. Cristo comprou vocês. Vocês pertencem a Ele. Em segundo lugar, o Senhor transformará o nosso corpo de humilhação, a nossa humilhação, em glória, olhando para todas as Escrituras. Então, se glorie em Cristo. Se alegre no Senhor. Em terceiro lugar, se morrermos com Cristo, com Ele também reinaremos. Então, Tiago olha para esses irmãos de condições aqui humildes e fala, coloque a sua confiança em Deus, vocês pertencem a Ele. E por fim, Tiago vai dizer aqui, nós podemos lembrar, olhando todas as Escrituras, num contexto geral, que bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Tiago está lembrando a todos nós, do nosso prêmio, do nosso presente que vamos receber um dia. Vamos para o nosso próximo slide. Nosso próximo slide, Tiago vai dizer do rico. O rico na sua insignificância, no verso 10. Onde os ricos se alegram? Os ricos se alegram nas suas riquezas e nos seus lucros. Tiago diz, essas coisas todas são insignificantes, pois mais que os homens lutem, trabalhem por riquezas, elas perecerão, não têm valor eterno. Ela não nos assegura nos momentos de dor, de uma enfermidade terrível, do desespero. Então, Tiago está dizendo aqui que o nosso porto seguro não são os nossos bens, não é o nosso emprego,
não é o carro ou de nosso dinheiro. Nada disso é o nosso porto seguro. Essas coisas são boas, mas elas não podem nos dar garantia para uma vida segura e uma vida eterna. A nossa única garantia e segurança que podemos ter, que podemos adquirir de um futuro com Deus, de morar no lugar de paz, de segurança, é Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e está vivo. Olha o que Tiago vai dizer a nós, porque muitas vezes nós colocamos a nossa confiança nas coisas, nos bens, nas riquezas, e por isso que Tiago vai dizer para os ricos: o rico se gloria na sua insignificância, mas para não perecer. Olha o que Tiago diz no verso 11, nosso próximo slide. Tudo criado vai acabar. Olha o verso 11. Tiago vai dizer aqui no verso 11 assim. Olha comigo, verso 11. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago está tratando aqui de uma figura, de um quadro muito claro para o povo da Palestina, um local que chove pouco. O sol desce sobre aquela terra nas plantações e devasta, destrói tudo em pouco tempo. E isso tudo é um quadro do que pode acontecer com uma pessoa que depende das riquezas, dos bens. Em um momento para o outro pode desaparecer. Basta o sol descer com toda a sua força, com seu calor, e aquilo desaparece. Tiago está lembrando aqui. Uma pessoa que não põe a sua confiança, uma pessoa que põe sua confiança nas riquezas, está dependendo de coisas. Os seus bens passam, e as mudanças da vida podem lhe arrebatar em qualquer momento, e tudo vai embora. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, vão permanecer para sempre. E aí, Tiago vai dizer, portanto, para aqueles irmãos, que eles deveriam, mesmo no meio de aflições, de tribulações, permanecerem alegres, por causa do nome de Cristo, por causa de Cristo, por causa da esperança, das bênçãos que Ele tem. Então, glorie-se por ser servo, herdeiro de Cristo. Glorie-se, porque a sua herança nunca murcha, porque o seu bem é eterno. Aqueles que confiam em Cristo têm, por mais que passem por lutas, por mais que sejam desprezados e humilhados nesse mundo, eles recebem do Senhor. Eles têm do Senhor a garantia que serão guardados para sempre. Olhando para esse texto, para essa passagem, de um modo geral, qual é a teologia bíblica dessa passagem? Como que a gente pode relacionar essa passagem com as Escrituras, olhando para o Senhor Jesus Cristo? Tiago, ao colocar essa passagem aqui para esses irmãos, para os ricos, para os pobres, e as coisas que serão e passarão, Tiago está querendo lembrar aos irmãos que nós não somos dono de nada, que nós temos um Senhor que morreu por nós. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 8, verso 9. Pois vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos.
Em outras palavras, a nossa riqueza não é nossa. Nossos bens pertencem ao Senhor. Nós não somos donos dos nossos bens, nós administramos. Então, se nós não somos donos de tudo que possuímos, nós temos um Senhor acima de nós, que se deu por nós, que morreu por nós, para nós podermos viver a nossa vida para Ele, honrando o seu nome. E assim como Ele deu a sua vida por nós, assim como nós conhecemos a graça dEle, a sua bondade, nós também podemos ser graciosos, misericordiosos com nossos irmãos, com as pessoas que nos perseguem, dando-lhes o evangelho da salvação, da graça de Deus. Porque Cristo fez isso por nós quando nós éramos ainda pecadores. Que o Senhor nos lembre dessa verdade sempre. Que o Senhor faça essas verdades florescerem no nosso caminho. Que nós devemos nos gloriar no que temos recebido do Senhor, no privilégio que temos. Somos filhos dele, somos servos do Senhor, amamos o Senhor. Os bens, as riquezas, essas coisas perecerão um dia, passarão. Mas aqueles que permanecem confiando no Senhor herdarão a vida eterna. Então continuem firmes, continuem amando a Deus, continuem divulgando a graça de Deus por onde quer que vocês andem, porque isso é maravilhoso para todos nós e glorioso para o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.